Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física comigo, professor Kim Raoni, e eu trago para vocês a aula de número 15, Objeto do Conhecimento, Lutas no Mundo, Detalhamento, Aikido, Luta Greco-Romana, Kung Fu, Sumo, Wing Chun. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer aí algumas modalidades de lutas e entender qual a importância delas na nossa vida. Muito bem, gente. Então, as lutas é uma categoria de movimentos que foi criada pela humanidade ao longo de muito tempo, desde os seus primórdios, com o objetivo, principalmente, de lutar, preparar as pessoas para lutarem, guerrear, né, e se defender também dos inimigos. Isso vem desde lá da pré-história, quando o ser humano, então, decidiu enfrentar seus próprios medos, criar condições de se defender de predadores ou tribos inimigas, e assim também perpetuar a sua espécie, a sua própria família, né? Então, com isso, eles foram aprendendo e passando de geração em geração esses conhecimentos, de forma que se tornou, então, uma base também para desenvolver habilidades físicas muito importantes. Hoje em dia, as lutas, elas têm um outro papel que é muito diferente para a maioria das pessoas, né? Muito diferente do que a simples formação de guerreiros, mas sim com o intuito de aprendermos mais sobre o nosso próprio corpo, aprendermos a desenvolver novas habilidades, aprender também questão de autoconfiança, de gerência das nossas emoções. Então, existe um conjunto de valores que são trazidos juntos com o aprendizado das lutas. Muito mais do que saber fazer, né? Do que simplesmente saber como derrubar alguém, um oponente, ou como subjugá-lo, como imobilizar. Mais do que isso, as lutas, elas vêm também dentro desse pacote todo de conhecimento da educação física como uma forma de transformar o ser humano em alguém melhor, de ensinar valores, de ensinar sobre o respeito, a diferença também entre luta e briga, entre outros fatores que são muito importantes para o nosso desenvolvimento educacional. Então, por isso que as lutas, elas precisam ser também estudadas, verificadas, analisadas dentro da proposta da educação física. E aí a gente traz aqui a análise das lutas que tiveram mais influência na nossa construção ocidental desse estilo de movimento, né? Então a gente pega desde lá, desse lugar aqui onde eu estou, olha só, isso daqui é ruínas de uma civilização muito antiga, chamada civilização grega ou helênica. Esse povo, que teve aí um período muito vasto na história, como um dos povos mais desenvolvidos, né, na sua época, foi um dos pioneiros nessa popularização, digamos assim, da prática de atividades físicas, né? Dos esportes, do culto ao corpo e também das lutas. Então, os gregos, eles utilizavam a prática corporal de lutas como uma forma de desenvolvimento dos seus cidadãos, para torná-los mais fortes, hábeis e também capazes de defender e guerrear em nome da sua cidade-estado, né? Porque a cultura grega, né, a civilização grega era composta por várias cidades-estados que eram autônomas. Não era um país unificado. Na verdade, era um conjunto de culturas formado por várias cidades-estados, que eram vários reinos pequenos, cada um com a sua característica, mas que tinham coisas em comuns, como essa questão da cultura, do culto às divindades, da língua,
e também da prática de atividades físicas. Então, para os gregos, essa questão do culto ao corpo era muito importante. E tudo que eles faziam em relação de práticas corporais era voltado também com a intenção de agradar aos deuses aos quais eles acreditavam, certo? Então, para isso, eles também utilizavam as modalidades de lutas. E uma dessas lutas, elas influenciaram uma que existe até os dias de hoje. Por isso que a gente vai fazer aqui uma introdução às lutas olímpicas. As lutas olímpicas são compostas por duas modalidades, greco-romanas e livres, né? Então, essas duas modalidades, elas são modalidades olímpicas com as raízes desde o tempo lá da Grécia Antiga. Ambas envolvem o combate entre dois atletas cujo objetivo é imobilizar o adversário ou pontuar através de técnicas específicas. Apesar de serem semelhantes em muitos aspectos, possuem regras e estilos de lutas distintos. Então, gente, as lutas olímpicas deram origem a essas duas modalidades que nós conhecemos hoje em dia, que é a greco-romana e a luta livre. Os antigos gregos dessa época aqui, né, eles tinham tanto essa modalidade de luta com alto contato físico, que tinha como objetivo derrubar e imobilizar o adversário, como vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem, né, eles tentando ali, utilizando parte do corpo para tentar derrubar o oponente. E tinha também outra modalidade de luta que era o pancrácio, né? O pancrácio era uma forma de boxe, da forma como nós conhecemos hoje, e não tinha a questão de imobilização, de agarrar ou de projetar o adversário, mas sim de bater, né, socar, até que um viesse a ser derrotado. E aí, no caso do pancrácio, eles enrolavam a mão com um couro, né, já que não existia naquela época as luvas que nós temos hoje em dia, eles enrolavam as mãos com uma fita de couro. E aí eles lutavam dessa maneira. Ambas as lutas, tanto o pancrácio quanto a luta greco-romana, elas tinham um juiz, né, que você pode ver sendo retratado lá naqueles vasos com pinturas, né, de luta. E é muito interessante, porque esse juiz ele ficava com uma vara bem fininha na mão, né? E aí, se os lutadores começassem a demorar demais para começar o embate mesmo, né? Geralmente acontece isso, né? Deles ficarem ali se estudando e ninguém ataca ninguém. E aí, se demorasse muito tempo, esse juiz aí com essa vara começava a largar a chicotada na costa dos lutadores, que era para eles começarem logo essa luta, né? Então, era uma forma bem curiosa, né? De incentivar o combate ali entre os lutadores. Muito bem, então essa é uma dos surgimentos, né, da modalidade olímpica dessas lutas. Continuando ainda aí sobre a história da luta greco-romana, nós vamos ver que ela tem suas origens na Grécia Antiga e era uma das disciplinas dos Jogos Olímpicos originais. Esse estilo de luta foi revivido no século XIX e introduzido nos Jogos Olímpicos modernos em 1896. A luta greco-romana se distingue pela proibição de ataques abaixo da cintura, o que limita as técnicas permitidas. Então, aí nós temos uma história e também uma característica da luta greco-romana, tá? Qual é essa característica? A luta greco-romana é composta por um embate entre dois lutadores, no qual um tenta derrubar o outro, mas ele não pode realizar ataques da cintura para baixo. Então, ele não pode imobilizar as pernas, agarrar as pernas do adversário, não pode fazer nada nesse sentido. Tem que ser sempre utilizando os membros superiores, tal qual como vocês viram naquela imagem lá, os dois lutadores, né? Vocês viram que eles estavam se apoiando, se agarrando pela parte superior do corpo, né? Tentando puxar o outro pelo braço e não tentando passar uma rasteira ou
uma imobilização na perna de forma que ele caísse desequilibrado. Então, tudo tem que ser feito da cintura para cima. Essa é a luta greco-romana. Ela vem desde lá da época dos gregos antigos. A outra modalidade é a luta livre. A luta livre, também conhecida como wrestling freestyle, como é chamado lá nos países de língua inglesa, desenvolveu-se principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos no século XIX. Ela surgiu da ideia de combinação da luta greco-romana com a luta inglesa Lancashire. Introduzida nos Jogos Olímpicos em 1904, a luta livre permite o uso de técnicas tanto acima quanto abaixo da cintura, dando maior liberdade aos lutadores. Então, a luta livre já é uma mistura, da luta greco-romana, daquela que veio desde lá da Grécia Antiga, com essa luta Lancashire, que tem a ver com a prática dos povos celtas, que é aqueles que viviam ali por volta lá da Inglaterra, na época antiga também, e eles também tinham uma forma própria de lutar, de derrubar o oponente. E nesse estilo, a diferença principal é que pode ser utilizado técnicas também da cintura para baixo. Então, pode ser realizado agarres, imobilizações, projeções, também afetando a área das pernas. Você pode também puxar a perna, pode realizar agarres, pode também colocar a perna para desequilibrar a perna do outro. Então, por isso que o nome vem daí, luta livre, porque daí fica realmente o lutador fica livre para acessar todo o corpo do oponente para tentar derrubá-lo. Agora nós vamos visualizar aqui a área, a arena onde acontece as lutas dessa modalidade de lutas olímpicas. Tanto a luta greco-romana quanto a luta livre acontecem nesse espaço aqui, que é uma arena, eles chamam de arena, e aí a gente pode observar que ela é composta por vários círculos concêntricos, ou seja, que possuem o mesmo centro. E aí é dividido entre uma área amarela, que é a área de luta, e a área externa, onde eles não podem passar dessa parte aqui. A partir do momento que pisam nesse círculo vermelho, aí eles já precisam paralisar a luta e voltar para o centro do círculo. Esse círculo, ao todo, ele possui 7 metros de diâmetro, ou seja, de uma ponta até a outra tem 7 metros, tá bom? Então, é uma boa quantidade de espaço aí que dá para a pessoa lutar, dá para os dois lutarem. E cada um desses círculos aqui é onde inicia os jogadores, é onde eles se posicionam no início, até que o árbitro chame para o centro da arena. Então, eles vêm, se posicionam cada um num círculo desse, um no vermelho e outro no amarelo, e aí, com a autorização do árbitro, eles podem entrar para iniciar a luta. Ok? Então, essa é a configuração básica aí da área de luta, tanto da luta greco-romana quanto da luta livre. Agora vamos ver sobre as regras dessas lutas aí. Nós temos as regras da luta greco-romana, que diz assim: na luta greco-romana é proibido agarrar o oponente abaixo da cintura, usar as pernas para atacar ou defender e realizar golpes baixos. O combate é dividido em 2 períodos de 3 minutos cada. O objetivo é imobilizar o adversário no chão ou pontuar através de técnicas permitidas. Então, vocês podem ver aí pela imagem, olha só, o lutador de vermelho,
Ele está conseguindo ali aplicar um golpe no lutador de azul e dá para perceber que ele está agarrando ali na linha da cintura, né? Mas ele não está agarrando pelas pernas. Então, consequentemente, está válido aí essa técnica, né? Essa jogada dele. E é o que configura a luta greco-romana. Eles precisam conseguir derrubar o adversário somente dessa área da cintura para cima. Então, essa forma aí de derrubar ela é totalmente válida e muito comum nesse tipo de luta. O período, né, de luta, como nós vimos, é de dois tempos de 3 minutos cada. 3 minutos é muito tempo, gente, para quem está ali lutando, fazendo muita força, né? Porque eles utilizam muita força para se esquivar, para tentar se levantar e para tentar derrubar o outro. Isso daí exige muito esforço físico. E aí 3 minutos é bastante cansativo. Então, é 2 minutos de 3 minutos cada, né? Para casos assim de, por exemplo, iniciação ou de prática de luta olímpica para crianças, por exemplo, para vocês, o ideal é diminuir mais esse tempo. Colocar 1 minuto de luta, por exemplo, já é o suficiente, né, para você poder trabalhar bastante a sua habilidade, a sua capacidade física. Então, para crianças, o ideal é a diminuição desse tempo, para que possa acompanhar a sua própria limitação relacionada à faixa etária. Continuando aí sobre as regras, agora vamos ver as regras da luta livre. Na luta livre, os lutadores podem usar suas pernas e atacar qualquer parte do corpo do adversário. As regras são mais flexíveis em comparação com a luta greco-romana. O combate é dividido em 2 rounds de 3 minutos. Então, nós vemos aí na imagem, né, o lutador de azul, ele está ali mais abaixado e tentando com o braço imobilizar a perna do lutador de vermelho de forma que ele seja desequilibrado. Então, dá para ver claramente que ele está atacando diretamente na perna do oponente, né? Isso daí já é uma possibilidade dentro da luta livre. Então, a luta livre ela vai permitir uso de chaves, de imobilizações, de táticas também na área da região, na região da cintura para baixo do adversário, ou seja, atacando também ali os membros inferiores, certo? Isso abre uma possibilidade muito maior de técnicas, né? Mas não significa que fique mais fácil. Outra coisa também, quando se fala sobre flexibilização, né, das regras na luta livre, não significa que seja permitido, por exemplo, socos ou chutes. Né? Na luta livre, tanto na luta livre quanto na luta greco-romana, não é permitido ataques dessa forma. É somente uso de técnicas para desequilibrar e para imobilizar, ou seja, chaves de braço, chaves de perna, tudo isso é possível de utilizar, mas pancadas não faz parte dessas lutas. Não confundam o termo luta livre dessas modalidades olímpicas com a luta livre que geralmente é associada com o MMA, né? As lutas de MMA. Tá bom? É bem diferente. Essas lutas livres aí do MMA, elas permitem, né, o uso de outras técnicas, uso de pancadas, é bem diferente. Já na luta olímpica, a luta livre é muito semelhante à luta greco-romana, né, utilizando somente técnicas de projeção, imobilização e chaves. Bom, então assim como na luta greco-romana, o objetivo é imobilizar o adversário ou acumular mais pontos através da técnica de ataque, ok? Então, para isso, vence aquele que imobilizar o adversário, certo? Ou seja, faz ele cair no chão, mas
ele não consegue se levantar porque está imobilizado, seja com uma chave no braço, seja com uma chave na perna, né? E aí isso daí é imobilização. Aí, nesse caso, o lutador vence de uma só vez. Ou, então, acumulando pontos. Quando, por exemplo, ele faz um desequilíbrio, né? Uma projeção bem feita, de forma que o adversário caia no chão de uma forma bem perfeita, né? Ou ele consegue realizar algumas chaves que não foram perfeitas totalmente, mas quase pegaram, né? Ou seja, são considerados meio ponto ali. Então, à medida que ele vai acertando os movimentos, ele vai acumulando pontos também. E, no final, caso não haja uma imobilização completa, vê qual deles que acumularam maior quantidade de pontos. E aí vence aquele que tiver a maior quantidade. Muito bem, e sobre as principais técnicas da luta greco-romana? Vamos verificar. Na luta greco-romana, as técnicas principais incluem suplex, lançamento por cima, arremesso de cintura e o clinch, onde os lutadores ficam em contato próximo, tentando derrubar o adversário. Como as pernas não podem ser usadas, os lutadores focam em força do tronco e controle superior. Então veja como que é mais difícil, né, na luta greco-romana, você alcançar essa questão da imobilização. Então, como não dá para atacar nas pernas, então eles precisam utilizar muito mais força nessa parte do tronco e também nos braços para poder derrubar o adversário. Já as técnicas da luta livre, elas, além de acessarem o tronco, né, então os lutadores utilizam também muito as pernas. As técnicas populares incluem o double leg takedown, que é derrubar o oponente agarrando as duas pernas, o single leg takedown e o ankle pick, que é derrubar o tornozelo. A liberdade de usar as pernas torna a luta mais dinâmica. Ok? Então, esses são os nomes de algumas das técnicas principais de cada uma das duas, tanto da luta greco-romana quanto da luta livre. E para a gente poder ilustrar mais essa parte aí das técnicas, eu trago para vocês um vídeo mostrando mais ou menos como fazer também para os iniciantes, aqueles que quiserem experimentar um pouquinho aí no tempo vago de vocês. Então, observem aí as técnicas. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu e o Messias Amaral, para mostrar para vocês alguns exercícios básicos de luta livre, tá? Então vai ser o seguinte, a gente começa com a posição inicial do wrestling, que é dessa forma, ó, meio agachado, tá bom? As pernas afastadas da largura do ombro, os braços esticados à frente. E o primeiro exercício vai ser o seguinte, eu vou atacar diretamente ali na perna do meu adversário. Então, para isso, eu abro a guarda e avanço direto para a perna. A partir daqui, ó, eu já posso até fazer um golpe, né, utilizando ele aqui no meu ombro, certo? Fazendo ele cair. Mas eu também posso agarrar a perna dele aqui, né, imobilizando, impedindo que ele avance. Tá? Então aqui já dá para derrubar, ou se ele tentar se mexer e eu não conseguir prender a tempo, posso atacar a outra perna. Ok? Então aqui já é o primeiro exercício. Abre, aguarda, entra na perna e prende, tá? E aí você pode usar o corpo para fazer ele cair. Próximo exercício. Eu vou atacar a parte superior do corpo dele, indo para a costa, tá? Então para isso, a gente começa aqui na posição inicial, eu tenho que ser rápido para abrir a guarda dele, pegar no braço, mas aí venho para a costa. E aqui também abre inúmeras possibilidades. Você pode puxar ele para trás, você pode girar o corpo para frente e puxar ele também caindo de costa, entre outras maneiras de atacar. Mas o principal é começando aqui pelo braço, imobiliza e vai para a costa. Ok? Terceiro exercício também vai ser atacando ele pela parte superior, só que eu já não vou mais pela costa. Eu vou começar aqui na posição inicial, abro a guarda dele, imobilizo o braço e aqui eu posso encaixar minha perna no meio e travar com o meu pé.
impedindo ele de se movimentar e de se equilibrar de novo. E aí eu uso o meu corpo para frente para fazer ele cair. Ok? Então aqui nós temos 3 exercícios básicos para vocês começarem a iniciação aí no wrestling luta livre. Muito bem, então lembrando que o nome como é conhecido, né, essas 2 lutas lá fora é justamente esse, o wrestling, né? E todos eles se referem às 2 modalidades, tá bom? Então vamos aí ver agora a importância das lutas na educação física. As lutas como a greco-romana e a livre são importantes na educação física porque desenvolvem habilidades como força, flexibilidade, resistência, autocontrole e disciplina. Então, por isso elas são indicadas também para crianças, né? As crianças também podem praticar, devem praticar, até para experimentar também essa forma de prática corporal. Então, é interessante terem acesso a esse tipo de prática. Além disso, as lutas também promovem o respeito entre os concorrentes e a compreensão das regras e limites, essenciais tanto no esporte quanto na vida. Então, gente, a prática das lutas, elas são muito interessantes, porque elas tanto vão ensinar na parte motora, né, de você ter um conjunto maior de habilidades para fazer, como não se trata só de como saber se defender ou como saber lutar, não é somente esse o aspecto que deve focar, né, uma aula, uma aprendizagem das lutas, seja ela qual for, mas também no sentido de você trabalhar o seu interno, de você se autoconhecer, conhecer as suas possibilidades. É muito legal quando um aluno novato, né, ele começa a aprender e ele vai vendo que ele consegue fazer, que é possível, né? Mesmo quando parecia que nunca conseguiria, mas ele está conseguindo e isso vai dando um sentimento muito bom dentro dele, um sentimento de que ele é capaz, de que ele é capaz de aprender. Então, a prática das lutas, elas envolvem também essa questão, né, de você se autoconhecer. Outra coisa, conhecendo também os seus próprios sentimentos, né, porque as lutas em geral, elas trabalham muito essa questão de você se relacionar com o outro, né? Então, nessa relação com o outro, surge ali um conflito, né, que é a luta em si. E aí você precisa gerenciar isso. Tem pessoas que normalmente sentem medo, né? Quando vem um golpe vindo na sua direção, querem se proteger, como se estivessem fugindo. Já outros, eles não sabem trabalhar o sentimento, sentem muita raiva e querem, de uma forma muito descontrolada, partir para cima, né? Como se fosse uma briga. E aí todos os 2 são casos de falta de controle emocional. Então, à medida que você vai praticando, vai aprendendo as técnicas, você vai também aprendendo a controlar suas emoções, de tal forma que quando surge um conflito, por exemplo, dentro da luta, né, nos campeonatos, você sabe controlar aquilo, você sabe diferenciar aquilo que você está sentindo, de forma que você não se extrapola como se fosse uma briga, mas também não fica com medo, você enfrenta, você controla a situação. Então, esses são os benefícios máximos aí da prática das lutas. É você ter esse retorno de princípios, de valores. A questão também de respeitar o oponente é muito importante. A gente vive num mundo muito competitivo, onde vencer é o que mais importa. Mas será que o respeito também pelo outro não é importante também? Mesmo se ele perdeu, será que eu também não devo um respeito a ele, uma consideração pela tentativa dele, pelo esforço dele? Com certeza vale. E o mesmo contrário também é válido. Se eu perder, saber, né, perder, reconhecer meus erros e dar crédito ao vencedor. Então essas coisas todas são muito boas de aprender com as práticas das lutas, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.